Olá, médicos veterinários e zootecnistas do Rio de Janeiro. Meu nome é Diogo Alves, sou atual presidente aqui do CRV-RJ e hoje a gente dá início ao nosso terceiro episódio do podcast, trazendo um assunto de grande relevância para a nossa profissão, a parte do direito médico veterinário. Cada vez mais estamos sendo processados por diversos proprietários de animais, por insatisfações, por descontentamentos, e hoje a gente trouxe uma grande profissional da área do direito, a doutora Renata Arruda, que já trabalha exclusivamente com a área da medicina veterinária há mais de 5 anos, né? Então, é uma grande satisfação para o CRV-RJ trazer a doutora Renata, que veio de São Paulo exclusivamente para o nosso episódio aqui. A gente queria agradecer muito a presença dela e dar as boas-vindas, Renata, para você. Poxa, muito obrigada pelas palavras, pelo elogio. Para mim é uma enorme satisfação, uma grande honra poder contribuir, ainda mais fiquei sabendo agora que é o terceiro episódio, então é recente, desse projeto. Parabéns pela iniciativa, acho que isso é fundamental para o exercício profissional dos médicos veterinários, de ter acesso a esse tipo de conteúdo que a gente sabe que não chega com tanta facilidade assim nas formações deles, na faculdade. Então, levar isso aí de uma maneira mais abrangente, eu acho que é muito proveitoso e produtivo para todo mundo. Obrigada. Legal, Renata. Renata, e você tem uma abordagem do assunto muito leve. Isso é uma coisa que faz a gente gostar demais do seu trabalho, porque você direciona sem causar medo. Isso é muito bom. Ah, mas então, há controvérsias. Eu acho legal esse seu ponto de vista, porque eu ouço muito o contrário, não pela minha forma de passar a matéria ou o assunto, mas eu acredito que mais pela novidade. Então, como é um assunto muito novo e que, para eles, nunca tinha tido esse tipo de proximidade com o tema, gera medo. Então, a própria possibilidade dele poder ser processado, deles, né, serem processados, isso vem normalmente nos assuntos que eu abordo, isso causa um pouco de temor. Então, não pela minha abordagem em si, mas porque o assunto, de fato, é um assunto que traz uma possibilidade de dor para eles. Sim. Então, a gente não tem como fugir levar um pouco de medo, mas esse não é o objetivo. Fico feliz que você tenha uma opinião diferente. Com certeza. E o próprio colega, quando está na área de pequenos, Renata, quando ele é atendido por... Tem um cliente que é um advogado e já bota, doutor, eu sou advogado. Já causa um temor no ato médico ali, que o veterinário ele se sujeita, se inferioriza naquele momento, porque tem um cliente advogado. Então, assim, essa relação do direito dentro da nossa profissão, realmente, ela é um pouco meio conturbada. Eu acho que isso é meio cultural, né? E, sinceramente, colegas, isso é cafona demais, né? Você pegar e ficar dando carteirada para gerar algum tipo de constrangimento para o veterinário, para a classe, eu acho isso totalmente desnecessário. Então, acho que a gente vem de uma cultura mesmo de achar que o advogado é uma pessoa chata, que só vem lá para resolver conflito, e isso acaba afastando o médico veterinário, a medicina veterinária do direito, que o objetivo é justamente unir, porque são assuntos totalmente convergentes e que se misturam no dia a dia. Não existe medicina veterinária sem direito. É verdade. Então, o direito está em quase tudo na nossa vida em sociedade. Então, o fato da gente assimilar ou associar o direito a alguma coisa ruim é muito prejudicial para todo mundo. Então, eu quero totalmente desmistificar essa ideia e, principalmente, esse tipo de postura de colegas que eu sou totalmente contra. Não recomendo. Renata, conta um pouquinho da sua história, sua trajetória. Você é aqui do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, mas moro em São Paulo já... fico me dividindo, né? Eu falo que eu tenho 2 domicílios. Ping-pong. Ping-pong, ponte aérea. Aí você sabe aí do meu dilema de chegar aqui quando a gente vem de carro. Mas a minha estrutura hoje é dividida. Inclusive, parte da minha equipe trabalha no Rio. Então, a gente tem 2 endereços, né? Não só residenciais, como de trabalho. E a minha trajetória sempre foi muito de admirar a medicina veterinária. Mas eu não conseguia fazer um link de como que eu poderia trabalhar para a medicina veterinária sem ser médica veterinária, porque era um desejo meu antes do vestibular, né? Pouca gente sabe disso. Olha. Eu queria ser médica veterinária, mas pela questão de achar que eu ia sofrer, que eu sei que esse é um sofrimento muito grande para vocês também, eu fui para o direito. E por achar que a minha identificação com as matérias do direito eram melhores, mais fáceis para mim. E aí eu sempre tive um pouco desse questionamento e não conseguia fazer um vínculo. Então, trabalhei na Fundação Getúlio Vargas, projetos por
por quase 8 anos. E só saí da fundação, no trabalho de consultoria que eu desenvolvia lá, para fazer esse trabalho exclusivo para medicina veterinária. Então, antes disso, eu tive muita esperança em concurso, passei por essa fase também, fui para prova oral em concurso de cartório, então estava quase que batendo na trave, mas o destino, acho que arrumou o caminho. Foi quando eu descobri o direito médico, através do meu hoje sócio, Marcos Coutre, no encontro de biodireito, bioética, e aí me apaixonei. E aí eu falei, meu Deus, onde eu estava que eu não estava aqui antes? Então, dali foi paixão mesmo à primeira vista, e eu já fui focada, quando eu fui para Portugal, quando eu fiz a pós-graduação, e agora venho um mestrado em direito médico, tudo sempre foi focado para a medicina veterinária, que na época era algo bastante novo. Hoje, a gente já vê muitos profissionais fazendo esse trabalho. E Renata, a banalização do dano moral hoje está na mesma prateleira da medicina humana, ou na medicina humana ainda? O que a gente observa de resquício da medicina humana, de avanço? Conta pra gente, qual é o parâmetro que você tem hoje? Então, eu ainda acredito que os médicos na medicina humana são muito mais processados do que na medicina veterinária. Só que o médico veterinário não tem essa percepção. Ele acha que ele é menos valorizado, e talvez isso seja verdade, mas o reflexo em processo ainda é diferente. Essa questão do dano moral, lá na medicina humana, sempre vai ser diferente, porque a gente está falando de um dano a um ser humano que tem uma preservação dos direitos diferentes de um animal. Hoje a gente está tentando buscar essa regulamentação dos animais, a mudança do Código Civil, que já temos em Portugal, na França, mas ainda no Brasil ele ainda é considerado coisa. Temos algumas normas em sentido diferente, mas para efeitos do Código Civil ainda é considerado coisa. Então esse dano moral, embora muitas vezes há sim uma banalização, ainda vem com um valor muito, mas muito menor do que a gente vê acontecer de indenizações lá na medicina humana. Mas cada vez a gente vê tutores, clientes buscando isso. Inclusive, não só na esfera de processo, é interessante falar isso. Muitas vezes, Diogo, eles vêm numa reivindicação de dinheiro de volta, mas já colocando, eu quero uma indenização por danos morais por todo o sofrimento que eu tive, por toda a dor de cabeça que você me deu. Então, eles já sabem buscar isso na esfera extrajudicial. Então, isso já está batendo na porta do médico veterinário, e na maioria das vezes o médico veterinário, a empresa, não tem um jurídico para dar esse suporte na hora de responder esse cliente. É verdade. Uma coisa, Renato, que eu tenho observado é que a gente assumiu a gestão agora 23 de setembro, né, de 2023, e eu, como presidente, eu tenho o poder de abrir ou não os processos éticos, né? Então, assim, eu observo que existe uma grande maldade, que eu tenho observado, uma maldade da denúncia, no sentido de quê? De fomentar uma denúncia ética para caso haja uma condenação na esfera administrativa, que é o órgão que fiscaliza o exercício profissional, já há uma condenação, isso fomentar um processo judicial. Uhum. Então, assim, eu tenho observado um aumento muito grande, e eu tenho feito bastante arquivamentos, porque eu observo que não tem materialidade do dano, ótimo. Né? E uma coisa que eu observo que vem aumentando. E hoje em dia, com a gratuidade da justiça, é uma coisa que fomenta muito isso também, né? Eu sempre falo para o médico veterinário, não tem processo bom. E eles têm que entender, isso faz parte do assunto ruim, né? Do assunto difícil. Eles têm que entender que processar um médico veterinário é fácil. É fácil. Quanto custa ir até o conselho e fazer uma denúncia? R$0. Quanto custa passar pelo trâmite para o tutor? R$0. E ainda tem a facilidade do benefício da justiça gratuita, que, logicamente, isso é para facilitar o exercício dos direitos, principalmente do consumidor, mas é um facilitador para o processo. Então, o veterinário muitas vezes fala, isso não está justo, mas é a realidade que a gente tem que trabalhar com isso. É fácil processar um médico veterinário, é barato processar um médico veterinário, e por mais que a gente ganhe, é ruim. Por mais que a gente chegue no final vitorioso, sempre há perda para esse médico veterinário. Perda financeira, perda de tempo, perda de saúde emocional. Então, nunca vai ter um processo bom. Eu já ouvi uma vez, mas a gente também processa o cliente e ganha. E você processou o cliente por quê? Porque algum malefício ele te causou. Então, de novo, a gente tem perda. É uma dor de cabeça que às vezes faz a equipe ficar desgastada por mais de 30 dias por causa daquela situação que gerou um processo. Agora, antes de vir para cá, a gente estava com um advogado que entrou em contato comigo para cumprimento de uma sentença em que a gente ganhou. E quanto tempo isso levou? E ele vai ter que pagar
pra gente, porque foram os famosos processos de difamação, né, em que houve uma exposição muito grande da empresa, e ele, depois de, sei lá, isso deve ter 2 anos e meio, quase 3 anos, ele vem pagando. Será que valeu a pena para quem foi lá atacado, como foram os clientes? A gente processou, a gente ganhou, mas será que essa dor poderia ter sido evitada? Então, no final, não tem processo bom. Processo bom é aquele que não existe. Então, sim, eles usam isso com muita frequência e até o processo ético, mas na minha rotina, o que é mais comum do que isso são processos concomitantes. Ou seja, ele está lá no conselho e ao mesmo tempo está na justiça. E também pode acontecer essa mesma concomitância com o processo penal. Sim. Então, são essas 3 esferas de responsabilidade que muitas vezes o veterinário não conhece. Eu assisti uma live sua com o Coulter e ele realmente falando isso, que o cara chega na clínica, vou lhe processar, doutor. Ele processa mesmo. Isso. É uma furada isso. Então, isso é a falta de habilidade de lidar com a crise, com o conflito. Então, o veterinário precisa, e muitas vezes isso não é uma tarefa fácil, mas que sai um pouquinho da questão jurídica pura para ter essa habilidade de comunicação, de resolução, ou até um suporte jurídico para saber como fazer. Sim. Renato, eu gosto muito de esporte, né? Então, assim, uma analogia que eu faço é que o Pepe Guardiola, hoje é o técnico do Manchester City, né? Foi multicampeão no Barcelona, no livro dele, da biografia, ele fala o seguinte: gestão de pessoas, eu ganho campeonato. Gestão de time, eu ganho partidas. Então, assim, o médico veterinário, ele não sabe fazer essa gestão de pessoas dentro da esfera administrativa, a gente estava com seu esposo aqui falando também, e quanto mais gestão de pessoas com o cliente. Não sabe. E aí contém as inconformidades, as discordâncias, vem os processos. É uma dificuldade muito grande de lidar com a insatisfação do tutor, lidar com a divergência de pensamentos. Então, muitas vezes, a gente está agora até colocando no nosso trabalho esse suporte para levar conhecimento de linguagem neurolinguística, enfim, nem sei se eu falei certo, mas enfim, pessoas que são especialistas nessas áreas e que podem dar suporte. Pessoas, inclusive, que têm um hospital veterinário, que aplicam isso, que têm resultado com isso. Então, quando essa equipe sabe lidar com o tutor, entendendo que aquilo não é pessoal, de que não pode haver julgamento e que essa técnica aplicada tem êxito em evitar ou minimizar as chances de processo, isso acaba acontecendo de uma forma mais fácil. Agora, esse acesso a esse tipo de informação, de novo, não é para todo mundo. Quase ninguém conhece, né? Sem contar a questão que tem uma honra de falar que eu conheço excelentes profissionais da área, sem contar a questão psicológica, né? Dessa necessidade de você se tratar, de você estar bem, para poder passar isso também para o tutor, né? Então, isso é muito importante que chegue ao médico veterinário. Que a gente tem acesso a isso. E a Renata fala, evitar litígio, evitar problemas é fundamental, porque se desgaste emocional, desgaste afetivo, desgaste financeiro, não paga o preço. Às vezes é uma condenação de R$5 mil, vamos botar um número exato, 5 mil. O cara, de repente, pagaria 10 para poder não ter esse tipo de problema. Né? Exatamente. E eu já vi isso acontecer, inclusive em situações, inclusive uma bastante recente, em que a gente tinha total condições de apresentar uma defesa técnica boa e ter êxito. Eu sou muito conservadora na questão dos processos. Quando alguém vem, Renata, olha aqui, qual a minha chance? Eu sou muito conservadora e transparente, porque a gente sabe que a gente é réu. Sim. E a nossa situação é bastante delicada. Vulnerável, né? E por quê? Porque para o Código de Defesa do Consumidor, esse consumidor é alguém vulnerável, hipossuficiente, em grandes chances de a gente ter prejuízo nesse trâmite processual. E aí, a gente, diante desse caso concreto, houve uma necessidade de quem estava ali junto com a gente, meu cliente, né, minhas clientes, eles falaram, Renata, a gente não aguenta. A gente quer o acordo. Mas eu falei, não. E é mais forte do que a gente pode entender. O abalo psicológico de passar pelo trâmite processual, para elas, era muito pesado. Então, muitas vezes, esse veterinário entra no acordo, mesmo sabendo que ele está certo,
E é importante que a gente fale isso aqui, que é uma dúvida muito frequente. Porque se eu devolver o dinheiro, se eu entrar em acordo, então estou assumindo minha culpa. É confusão, né? Não representa a assunção de culpa. É apenas uma necessidade que você tem de não querer mais se aborrecer e gastar sua energia em outro lugar. Isso, em termos de juízo, é uma coisa pacificada. Sim, sem dúvida nenhuma. A não ser que você reconheça. Mas muitas vezes o acordo é para dirimir aquilo ali, acabar e você poder tocar sua vida. E tem outras situações também que eu já presenciei de entrar em acordo desproporcional porque o contato com aquele cliente fazia mal demais. Pro veterinário. Então ele fala, eu tô pagando para nunca mais olhar para ela. Então você vê como isso é pesado, né? E que não cabe a mim julgar, porque se a gente for adiante, ok, a gente vai se defender, independente da gente ter boas chances ou não. Quando é caso de acordo, a gente sinaliza, né, que o melhor mesmo seria acordo, porque um processo, no final das contas, pode sair bastante caro pro médico veterinário. Muito caro. Tem honorário, tem custo de perícia e assistente técnico, aí depois tem os juros, se vier uma condenação, então esse valor pode sair bastante representativo para eles. É por isso, Renata, que seu trabalho de prevenção, de falar, a gente está aqui hoje nesse podcast, gente, é fundamental de abordar um assunto realmente que é presente. É presente. E a gente evitar chegar a esse ponto, a prevenção é muito benéfica para todo mundo, né, Renata? E aí, se você for olhar, quando a gente discute casos concretos, é o que mais gera repercussão na mídia. Então, quando a gente vai falar, a clínica veterinária foi condenada, e etc e tal, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai ver alguns comentários, os comentários são assim, isso aí faz a gente desistir da profissão. Como se a resignação da pessoa fosse mudar a realidade. E aí, muitas vezes, eu sou taxada de trombeteira do apocalipse, não sei se você sabia disso. Não. Porque eu trago esse mundo real que está acontecendo aí fora, que muitas vezes, ainda bem, não chegou para muita gente, para eles conhecerem. E aí, o fato da gente mostrar gera um desconforto para muitos. E aí, eles se manifestam nesse sentido. Isso aqui é melhor não ver, porque isso desanima, porque é melhor desistir da profissão. E não, tem muita coisa linda para explorar na medicina veterinária. A gente sempre brinca que nem tem concorrência, porque tem tanta coisa boa para fazer, juridicamente falando, para aumentar a percepção de valor do cliente, minimizar as chances de processo, só que isso só precisa conhecer. O que, para mim, sem dúvida nenhuma, o primeiro ponto de partida é conhecer. O veterinário não conhece como ele pode fazer melhor e não conhece como que ele pode evitar o risco. Você sabe, Ana, que 90% dos processos éticos que a gente abre ou que chega até o conselho, 90% observa que é falha de comunicação, falta de conhecimento, nem má fé. Profissional. Não. Né? Erro médico, nada disso. Assim, é falta de conhecimento. Eu sempre brinco, falo que o veterinário ele é inocente. Ele é inocente, inocente do desconhecimento, inocente por muitas vezes confiar no tutor, achando que o tutor nunca vai fazer nada contra ele. O tutor é meu amigo. E assim, muitas vezes ele abre mão da sua própria segurança, o médico veterinário, segurança jurídica. Então, isso é algo que a gente precisa trazer para eles, do que de fato é certo para eles colocarem em prática, independente do vínculo que eles tenham com o cliente. Então, um veterinário que tem uma boa comunicação, verbaliza isso muito bem com o tutor, independente do que ele fale, ele tem a chance muito baixa de se vir diante de um desgaste. Mas o veterinário que tem mais dificuldade de comunicação, que foge do conflito e que ainda assim, acumulando tudo isso, não conhece as regras, não conhece regras de prontuário, não conhece regras de documentação, não conhece nada, o risco dele é muito grande. E eu diria que a gente tem a maioria nessa situação. Entrando um pouquinho nessa parte de prontuário e receituário e TCLE, teve um caso recentemente de um profissional que era muito amigo da família, e aí os pais não puderam levar o animal para fazer uma castração. E pediu para o filho de 13 anos levar o animal. Esse filho levou, amigo, o menino não assinou nada, e esse animal veio a falecer. Né? Então, Renata, é a confiança, né? Como é a cirurgia eletiva, não há pressa, não é emergência fazer aquele ato médico naquele momento. Exatamente. E aí confiou na presunção da boa-fé da família, o cliente de muitos anos. Só que eu falo o seguinte, é uma linha muito tênue, essa relação cliente e profissional. Você salva 1000 animais, o 1001, você, de repente, se não salvou, esquece o passado e foca naquele 1. Né? Então, uma criança que não tem o seu reconhecimento civil, né? Não tem capacidade civil. Não tem valor legal nenhum a assinatura de um TCLE, né? E não poderia. Eu diria, não é nem criança. Porque aí entra um ponto mais polêmico ainda, que é essa cadeia que a gente tem que observar. E se fosse um maior de idade, poderia? Na minha recomendação, não.
Apenas quem assina o termo de consentimento livre e esclarecido é o responsável pelo paciente. Muitas vezes isso não é observado na medicina veterinária. Então, eu já vi conflito de maiores. Não, minha mãe queria castrar e eu não queria, e vocês castraram, mas eu que sou a responsável pelo animal. E às vezes eu diria que isso pode até vir de má fé também, na minoria das vezes, mas pode. Então, depois vem uma cobrança pelo que você fez, era um animal, um paciente de raça que poderia ter filhotes, e aí pode vir uma cobrança aí de lucros cessantes, e a gente não sabe onde isso vai parar. Isso aconteceu comigo, Renata. Uma cliente, ela levava o animal para mim, nunca conheci o marido dela, ela era minha cliente oficial, e o cachorro urinava a casa dela toda. E ela foi um dia e resolveu, doutor, eu quero castrar o Bob semana que vem, vamos fazer os exames, tal. Assinou tudo direitinho, no meio da cirurgia toca o telefone. Era o marido dessa proprietária desse animal. Olha, a minha esposa levou o Bob para fazer a cirurgia e avisa pro doutor que eu não quero que opere, não. Já está no meio do procedimento cirúrgico. Meu Deus. E aí, na hora de buscar o animal, eu falei com ela, olha só, Carmen, o seu esposo ligou para cá. Doutor, a gente brigou um pouquinho e tal, mas é que o Bob é dele, né? Aí, então, assim... Estava tudo assinado, eu entendo juridicamente falando, estava resguardado, mas não impediria um imbróglio judicial. Depende, né? Quem estava o nome no cadastro? Ela? Então você estava protegido. Só que sendo dele, você não tem como saber. Não, como saber. Mas assim, poderia gerar um imbróglio judicial que chatinho. Então, assim, a gente está muito vulnerável. Então, se falar desse assunto, Renata, eu considero você hoje a referência nacional, assim, muito bacana. A forma como você aborda e o seu conhecimento técnico, isso é sensacional. E, Renata, fala para mim assim, como a gente lidar com um cliente insatisfeito? Difamação de rede social hoje virou uma terra... Uma rotina. Né? Eu fui na clínica do Joãozinho, fui mal atendido e malho o cara. O que você acha? Como o cara se resguarda? Até onde vale a pena esse médico veterinário querer enfatizar uma questão jurídica contra essa pessoa que o difamou? Essa é a dúvida de muitos veterinários, essa que você levantou. Primeiro, a questão da insatisfação. Como que a gente evita que um cliente fique insatisfeito? Porque cliente feliz não processa ninguém e nem fala mal de ninguém. Então, o primeiro ponto é essa prevenção interna. Como que a gente consegue perceber que tem um cliente insatisfeito no estabelecimento? Existem ferramentas para isso, Diogo, que talvez os veterinários não conheçam. Existem ferramentas de pesquisa de satisfação que sejam eficazes, para que a gente consiga perceber que esse cliente saiu não feliz do estabelecimento, enfim, do atendimento que você prestou. Então, a gente evitaria que ele saísse dali e colocasse a boca no mundo, como muitos fazem. Então, além de prestar um bom serviço, de ter ferramentas de comunicação, essas pesquisas de satisfação são grandes ferramentas aliadas aí para que a gente tenha menos conflitos. Agora, o que fazer quando passou despercebido, foi para a rede social e está lá demonstrando a insatisfação? Isso vai depender muito do conteúdo exposto por esse cliente. E aí o veterinário precisa saber, o teu cliente, ele tem direito de não gostar do serviço que vocês prestaram e tem direito de expor isso. Isso gera muita, eu diria, repercussão negativa na medicina veterinária, porque eles não aceitam isso. Mas é a liberdade de expressão. É liberdade de expressão, isso é um princípio constitucional, então um direito constitucional mesmo, de eu poder me expor, eu poder colocar a minha opinião. O não gostar não caracteriza difamação. De forma nenhuma. Só que muitas vezes esses clientes se excedem. E eu posso falar para vocês, porque a gente faz isso todo dia. Eles estão cada vez mais espertos, cada vez mais conscientes de que como colocar que eu não gostei do serviço sem me exceder. Então, isso acaba gerando uma dificuldade da gente juridicamente agir. O que é importante a gente fazer? A gente colocar o nosso posicionamento. E até para colocar o posicionamento, a gente tem que ter cuidado. Porque a gente não pode abrir o prontuário, por exemplo, se ele mesmo não abriu. Então, a gente não pode ir lá responder uma insatisfação dele e falar, mas também o senhor é um grande responsável, o senhor nunca deu vacina, o senhor deixou o animal ter acesso à rua, o senhor nunca colocou vermífugo, enfim. Você expõe o cliente ao atendimento a algo que ele não fez. Então, há uma limitação, um cuidado para não responder de maneira agressiva esse tutor. Às vezes, esse trabalho é feito por equipe de marketing e muitas vezes sem uma avaliação jurídica. E o conteúdo ofensivo passa pelo crivo jurídico para saber se houve uma
uma extrapolação do direito desse cliente, porque se houver, aí a gente se manifesta nesse sentido. Mas é importante saber que, às vezes, essa manifestação não é verdadeira do tutor, mas é apenas, o Couto fala isso e falou isso muito bem no podcast, mas é apenas a versão equivocada dele do serviço, não o desejo de te difamar, não uma má-fé embutida, é apenas a versão dele equivocada, porque de algum jeito ele saiu achando que aquele serviço foi um erro, que alguém agiu em negligência, e essa maneira dele equivocada de se colocar nem sempre pode ser caracterizado difamação, injúria ou calúnia. Então tem que ter cuidado nessa avaliação aí pontual de cada caso. Eu sempre falo, Renata, nas entregas de cédulas de identificação profissional, os novos formandos, eu falo o seguinte, gente, é uma relação de confiança, o atendimento médico. O ato médico é uma relação extremamente de confiança. Sim. Eu sempre uso uma analogia que eu falo o seguinte, você vai num restaurante, se a comida é boa, você volta lá? Lógico. Volta. Se o atendimento for bom, você volta? Sim. Volta. Se um desses dois itens não te atingir a expectativa sua, a sua expectativa, pode ser que você não volte. Então não existe fidelidade. Então existe confiança. A partir do momento que o cara, vou lhe processar, como o outro sempre fala, vou lhe processar, acabou a confiança. Ali você tem que tentar minimizar esse dano. Né? Tinha que ter sido feito previamente. Mas como não fez, o leite tornou no fogão, tenta limpar o fogão ainda, não deixa ele cair no chão para sujar mais ainda. Né? Então, hoje você observa, Renata, que o acesso à informação por parte do cliente está maior. Existe um maior número de advogados que fomentam também esse tipo de situação. Exatamente. O que você acha desse... Não, eu falo isso. A gente tem até um encontro para falar por que aumentou o número de processos, porque há uma judicialização maior na medicina veterinária. Você acabou de citar 2 pontos importantes. O primeiro é o acesso à informação que o seu cliente tem. Então, apesar do Código de Defesa do Consumidor ser da década de 90... esse acesso está vindo agora, principalmente com a internet, com essa globalização de informação. Então, tudo muito rápido, o seu cliente sabe. Eu falo assim para o veterinário, digita no Google como processar um médico veterinário. Você vai se surpreender que você vai encontrar. É mesmo? É fácil. Tem lá, tipo, tutorial de como processar vocês. Olha isso. Isso é simples de achar em qualquer lugar. E, de novo, é barato. Mas feito por advogado, não, né? Então, não sei se a página é de advogado, mas pode ser. Olha isso. Mas pode ser uma orientação de como buscar os seus direitos. Então, você vai achar em várias matérias isso, buscando seus direitos. E é isso que o tutor busca quando ele está no Google atrás disso. Hoje mesmo eu vi o Clifton postando lá algo sobre um print de algum cliente que falou... Clifton é um perito que atua na área de medicina veterinária. Procuro advogado para processar clínica veterinária. Ele pegou esse print e colocou no ar. Eu falei assim, se as pessoas estão assim na internet já. Então, tem vários motivos pelos quais a gente está num cenário de maior conflito. Então, esse acesso ao judiciário, a importância que esses animais têm hoje, eles não são mais... animais de dormir no quintal, são animais que dormem em cima da cama, têm seus direitos cada vez mais preservados, os próprios animais. A gente vê animal tutelando direito em nome próprio, processando o tutor por maus tratos, enfim. Então, eles estão ocupando um espaço muito grande nas famílias, mais do que filho. A gente tem hoje animais de dependência e suporte emocional, ou seja, é mais do que amar. Eu dependo. Então, olha o peso que isso tem. Né? Então, você vê várias decisões liminares aí, colocando o animal lá com 12 quilos dentro da cabine, vai viajar dentro da cabine. Então, isso é óbvio que vai esbarrar em vocês, porque vocês são quem dão assistência médica. Então, não tem como fugir dessa realidade. É duro falar isso para a medicina veterinária, vocês têm que se preparar, né? Porque a outra opção é ficar muito vulnerável. Nos anos 70, anos 80, essa relação não era tanto assim, né, Renata? Você falou, o acesso à informação. E hoje, Renata, o prontuário, ele é um escudo para o profissional ser utilizado de forma correta, né? Ele pode ser um escudo ou um grande açoite. Também. Porque é a parte dolorosa em que a gente fala, em que o bom profissional pode acabar sendo condenado, mesmo que tecnicamente ele tenha agido correto. Por quê? Porque ele não tem defesa. Então, ele abriu mão de uma obrigação que ele deveria ter, que por si só configura infração ética, e no final ele não consegue demonstrar, porque acaba sempre essa dúvida sendo interpretada em benefício do consumidor. Então, isso acaba sendo um grande prejuízo para a defesa, a gente fica sem instrução probatória e muito complicado demonstrar a diligência do serviço. Então, é crucial que ele entenda que isso é uma obrigação, que não existe o exercício profissional sem preenchimento prontuário. Eu faço sempre uma analogia. Você está fazendo uma cirurgia de castração, bem não simples, corriqueira, vocês fazem muito. E aí eu escolho não suturar.
eu não suturo não, deixo aberto assim e vai para casa. Não existe essa possibilidade. É a mesma coisa do prontuário. Então tem gente que fala assim, não preenchi hoje não porque não deu tempo. Eu não preenchi não porque eu sou volante, minha agenda é lotada, então tua agenda tá errada. Entendeu? Enquanto eles não tiverem essa conscientização, a gente vai continuar tendo muito prejuízo e muito problema. Então o primeiro ponto é isso, fazer o seu trabalho. O seu trabalho direito significa preencher prontuário. E não é preencher de qualquer jeito, é preencher de maneira adequada. Nada, e a clínica e tanto a pessoa física responde solidariamente por todos os atos, né? Depende. Existem algumas exceções, né? Mínimas. Mas a regra geral é que o estabelecimento, a clínica, responde de maneira solidária com o veterinário responsável pelo dano. É que em muitos processos, esse veterinário não está no polo passivo. Está só a empresa. Isso tem mudado bastante. A gente atua agora num processo em que tem 9 réus. 9 réus. São 8 ou 9. Ela colocou as empresas, ela colocou todos os veterinários que ela acha que são responsáveis. E, inclusive, uma foi para o ético também. Então, é essa a percepção do tutor hoje. Eu quero arrumar um responsável. Alguém vai pagar pelo meu problema. Então, como ele de fato é leigo, não sabe, ele quer que se elucide os fatos para ele poder ter uma resposta. A gente sempre fala isso. Em muitos processos, o que o tutor busca é uma resposta. Eu acho engraçado. Eu tenho amigos advogados, eu converso muito com eles, que falam assim, não existe não existe o bom advogado, existe o advogado mais preparado. Em que sentido isso? Não adianta você falar pro cara, você tinha que ter feito isso. Vamos tentar minimizar o seu problema. Sim. Aqui. Então, por isso essa prevenção, Renata, quando a gente sempre fala, esse canal do podcast, os cursos que você faz, são fundamentais, porque o depois é muito mais complicado. Exatamente. É a medicina preventiva. Nós que a gente fala é a advocacia preventiva, né? Exatamente. O que a gente está falando hoje, eu diria que pode acender um alerta enorme. E, gente, eu ouço vários depoimentos de pessoas, Renato, eu aprendi muito só no seu Instagram. Não fez nenhum trabalho de consultoria, não fez trabalho de assessoria. É só de eventual curso. Sim. E conteúdo de Instagram. Então, antes mesmo de eu montar o primeiro curso, que foi em 2020, já tinha gente, já aplicava um monte de coisa que a gente fala. Então, isso aqui é ferramenta de conteúdo para vocês, que dá para usufruir, e amanhã falar assim, puxa vida, se eu tivesse ouvido aquele podcast antes, eu teria evitado um problemão. E o oposto também vem, quando, Renata, graças a Deus, eu ouvi o que você falou outro dia, que consegui me evitar um grande problema com o tutor, que vem me cobrando XYZ situações. Então, são ferramentas de conhecimento que a gente está passando e que, se colocadas em prática, trazem muitos benefícios para os veterinários. Isso tem que chegar, né? A gente recebeu uma pergunta do nosso direct. Devolver o dinheiro de um atendimento, de um ato médico. Você mesmo falou que isso não é assunção de erro, de insatisfação. Você sugere que faça isso de uma forma extraoficial? Toma aqui, você ficou... Não, de jeito nenhum. Dá uma dica então pra gente. De jeito nenhum. Isso, de novo, parte da inocência do veterinário. O cliente quis o dinheiro de volta, eu não quis me aborrecer, toma aqui, vamos supor, toma aqui R$100. Toma aqui R$200. Não enche mais minha paciência e vai embora. Só que esse tutor, ele pode pegar depois essa situação toda e processar você. Ele pode ir atrás do famoso dano moral. Você me reparou materialmente aquilo que eu gastei, mas é minha dor de cabeça. O âmago da minha existência foi atingido. Isso, eu fiquei em sofrimento. Depois ele pode ser orientado. Como você falou, tem vários colegas aí que fazem um trabalho do outro lado. E que tá certo. Que é do jogo. É lógico, eu acho isso muito bom. Isso acaba regulando o mercado, né? Exigindo qualidade. Vão ter advogados para todos os lados. Então, esse cliente pode depois processar você. Ou o que eu acho bem pior do que processo, que é a exposição em rede social. Então, quando a gente formaliza um documento e diz que, olha, eu tô te devolvendo, isso não representa, pode até ser fruto de um erro. A gente não somos seres humanos, a gente erra. Então, é muito ruim essa ideia de que a gente não pode falhar. Então, a gente tem que saber agir quando falharmos, reconhecer as falhas. Isso é importante também. Então, independente de falha ou não, a gente coloca num documento, a gente tende a colocar num documento em que fica estipulado isso, a cláusula de confidencialidade, que ele não pode sair dali expondo, porque senão não tem tanta vantagem assim em você devolver o problema para criar um maior lá na frente. Então, isso pode ser que o cliente assine, como pode ser que não.
Então, tudo isso é avaliado de caso a caso. Já tive cliente que falou assim, Renata, ela não quer assinar aqui de que ela não vai para a rede social. Falei, então fica a critério seu. Aceitar ou não. Aceitar ou não. Eu não acho isso bom, dependendo do valor, né? Que se é um valor baixo, até vale o risco. Mas se é um valor alto, que você está ali abrindo mão e devolvendo, aí a gente tem que repensar. Mas nunca fazer isso sem um cuidado em formalizar essa transação. Renata, nessa sua experiência, qual o caso mais chamou a atenção sua? Ixi, que difícil, é todo dia, né? O mais bem esdrúxulo que você já pegou um caso assim, de questionamento em relação a um profissional que você vê assim, gente, isso aqui é só para poder arrecadar dinheiro mesmo. Eu tive várias situações que a gente considerou totalmente sem pé nem cabeça. A gente teve um processo, inclusive foi ético, em que o questionamento era apenas de falha de comunicação interna entre profissionais. Então, ela colocou a palavra de uma profissional contra a palavra da outra, por isso que é tão importante a comunicação efetiva interna, porque a percepção do cliente é que, como que você fala que estava estável a, sei lá, 8 da noite e de manhã ele morre. Então, não sei, a gente não sabe efetivamente se houve um problema de comunicação, mas a percepção do tutor é isso. Mas não tinha nenhum fundamento, nenhum. E o veterinário teve que passar pelo todo o trâmite, isso gera um grande desgaste. Processos em que o animal está em estado terminal, que a gente pega, em que o tutor fala assim, isso eu uso todas as palestras, isso são coisas que marcam, né? Mas ele só tinha um câncer. E para o cliente, situações em que um animal tá mal, mas que há uma esperança, para ele é sempre uma percepção de saudável, ele estava bem, vocês que não conseguiram reverter. Então, quase todos os casos são casos que me geram bastante, eu diria, uma sensação de incredulidade mesmo. Como é que você tem coragem de processar o médico veterinário por isso? Eles querem muitas vezes uma garantia de resultado. Isso. E isso é muito complicado. Por quê? Isso reflete uma falha lá no dever de informação dentro da empresa. De que, olha, a gente não garante resultado. Isso é importante estar nos termos, Diogo. É importante que isso venha em termos de exame, venha de procedimento terapêutico, de cirurgia, de que não há garantia de resultado, que vocês não têm ainda a possibilidade de garantir a cura. E eu acho que isso jamais vai acontecer. Sim. Só que os processos, em geral, vêm por esse motivo. Eu diria que, na maioria das vezes, o tutor ele tem uma visão muito equivocada da realidade dos fatos. Agora, se a gente vai ter êxito ou não na defesa, vai depender muito do que a gente tem como prova. E aí, a gente precisa de registros e essa habilidade aí do veterinário. E essa frase você sempre fala, Renatinha, o que não está registrado não existe. Não existe. Isso é fundamental, isso é sensacional, porque realmente vai para uma prova pericial, vai para uma decisão judicial, se não está fundamentado... O perito escreve, ele fala, eu tive dificuldade de entender o que aconteceu porque não tinha registro. Inclusive, isso fere a resolução 1321, fere a resolução 1138, que é o Código de Ética, resolução 1321, e o juiz interpreta que, puxa, você foi negligente no ato de registrar, você foi negligente no ato de se comunicar. Então, isso acaba gerando um prejuízo enorme para a defesa. Inclusive, em vários trechos eu trago, principalmente nos treinamentos, nos cursos de prontuário, trechos da sentença em que o juiz fala, não houve monitorização do paciente, não houve aferição de parâmetros. Será que não houve? Ou será que não houve registro disso? A gente não pode colocar a mão no fogo para falar, puxa, ele ficou sem assistência durante 12 horas? Não. O que muitas vezes a gente não tem é o registro do que aconteceu. Então, na prática, essa dúvida do cliente acaba se materializando ali num grande prejuízo para todo mundo. Você falou, realmente, acho que registro não há. A monitoração... Acontece. O registro, por falta de conhecimento, falta de hábito. Hábito é uma das coisas mais complicadas na vida da gente, né? Hábito de comer comida saudável, de fazer exercício físico e registrar... E aí, Diogo, acho que vale você lembrar que, como você, como presidente, tem muitas empresas que acabam passando para o veterinário, principalmente para o recém-formado, a ideia do que é certo. Então, o veterinário vem com uma estratégia de defesa seguinte, mas lá na minha empresa é assim. Lá onde eu trabalho é assim. E aí, como que fica o veterinário diante de um processo ético, por exemplo, em que ele está sendo questionado o preenchimento de prontuário porque ele achava que aquilo que
que o responsável pela empresa, ou o RT, ou o dono da empresa fazia era o correto. Então, aí a gente ressalta a importância de um responsável por um estabelecimento dar toda a estrutura para a maior segurança do veterinário. E o veterinário, da mesma forma, tem o dever de buscar essa informação e também locais que ofereçam essa segurança, porque depois não vai ser possível alegar, eu não sabia que o lugar estava todo errado, aí eu não sabia que isso aí nem era prontuário. Então, isso é fundamental que se cumpra de ambas as partes esse cuidado, né? Tanto do estabelecimento em oferecer o melhor, tanto do veterinário de buscar um local mais seguro para trabalhar. Eu acho, Renata, que a gente está vivenciando um período muito crítico na nossa profissão. Estamos em 2024, nos últimos 14 anos, a formação que está chegando no mercado é uma geração muito ruim em vários aspectos. Isso é uma queixa comum. Queixa comum. E eu estou fazendo um levantamento junto do Departamento de Processo Ético lá, eu quero fazer um monitoramento. Eu tenho observado que 92% tem sido os colegas formados nos últimos 5 anos. A maior demanda de abertura de processo ético. Então, o que acontece? Não há uma preparação, né, na universidade, e é uma geração, essa geração Z, uma geração que não tem muito senso crítico para nada, aceita qualquer coisa. Então, assim, a oferta também de mão de obra está tão banalizada que o próprio empresário falou, cara, eu não preciso me preocupar muito não, se não sair o João, entra a Maria, entra o Pedro. Então, o turnover também dos estabelecimentos tem aumentado demais. Antes de fazer uma pergunta, Renata, chegou também para a gente lá no nosso direct lá, em relação, quando há uma difamação realmente na rede social, aconteceu um caso de um colega mandar uma mensagem para a gente perguntando, ele buscou ajuda jurídica, ele se assustou com a burocracia, talvez os termos jurídicos não vou saber falar para você, da comprovação de que aquele print era exatamente do Facebook. Então tinha que pagar uma taxa de reconhecimento de firma, não sei se é esse. É ata notarial. Ata notarial. E ele ficou assustado, porque assim, tiveram mais de 600 compartilhamentos, mais de 2.000 comentários, e ele falou assim, se eu processar cada um desse aqui... Não dá. Não dá. Né? Então assim, dá um beabá pra gente, tá. o que fazer. Então, esse exemplo que eu falei agora há pouco do processo foi justamente isso que a gente viveu. Sim, a gente fez ata notarial. A ata notarial, ela é um documento dotado de fé pública. Então, depois não tem como o cliente questionar isso. Se houve lá a ata notarial, o que é a ata notarial? O tabelião no cartório de notas, isso é muito importante porque tem gente que confunde, no cartório de notas, ele vai olhar em tempo real o que está ali na página do Facebook, para dizer isso não foi manipulado, isso aqui realmente está acontecendo. Então, ele é como se fosse um atestado, né? É uma ata em que ele comunica tudo aquilo que ele está vendo, que pode ser algo por escrito, pode ser um vídeo, ele pode transcrever o vídeo, quantos compartilhamentos teve, só que é caro, não é barato. Então, eu já vi ata notarial de R$5.000. Isso de algumas boas páginas. Existem outras formas da gente ter mais segurança nesses prints? Sim, existem as certificações em blockchain. Então, tem sites que fazem isso de uma maneira infinitamente mais barata, só que não é um documento dotado de fé pública, mas tem muita força probatória. Tem peso. Tem peso. Agora, o print sozinho não vale nada? Não, ele vale. O único problema de você colocar um print sem essa validação é que pode ser impugnada essa prova. De achar que houve manipulação e pode te dar mais trabalho de comprovar que aquilo efetivamente aconteceu se já saiu do ar. Vamos supor que o tutor já apagou. Entendeu? Então, a gente pode ter um trabalho aí. Então, o ideal tá acontecendo, tenta certificar, ainda mais uma coisa tão grande assim, com 600 compartilhamentos. O ideal é a gente ter a ata, porque ela traz uma força pro juiz e garante que aquilo ali não vai ser amanhã impugnado e descartado como meio de prova. Então, existe e é bom fazer. Mas não é tanta burocracia assim, não. É importante a gente fazer esse registro, mas não acho que seja tão difícil. Não, acho que foi o custo. Acho que o custo que assustou mais do que a burocracia. Não, em termos de custo, de fato, a ata notarial não é algo barato. Ainda mais se você quiser registrar todos os comentários. Imagina, às vezes a gente tem lá 120 comentários. Então, isso vai dando para a ata várias páginas e é cobrado por página. Então, acaba sendo uma prova cara, né? Sem contar o advogado, sem contar a custo do processo, porque se você vai processar, você vai pagar. Então, acaba não sendo algo barato. Mas a gente pode tentar outras vias além da ata, para facilitar. Como a gente nós não tem um sindicato de certa forma pujante, pelo menos aqui no Rio de Janeiro,
eles veem no conselho um abrigo. Sim. E acabam indo lá. Então, essa nossa gestão é uma gestão de acolher mesmo o colega. A gente, como o Manhoso também lá em São Paulo faz, assim, isso não vai ser problema do conselho. A gente vai direcionar para você de alguma forma, né? Tivemos um caso de uma colega que sofreu assédio durante o atendimento domiciliar, né? Então, ela foi fazer um atendimento, houve um assédio, ela saiu correndo, largou tudo na casa do proprietário do animal e veio até o conselho nos procurar. Como é um crime, eu falei assim, por coincidência, você é uma médica veterinária, podia ser uma manicura, uma enfermeira, qualquer profissão. Então, assim, a gente acolheu, direcionamos ela até a DEAN, Delegacia de Atendimento da Mulher, para que ela fizesse o boletim de ocorrência. Então, assim, por uma falha na academia e também na vida prática, o conselho, ele, de certa forma, ele é aviltado. Porque o colega fala assim, poxa, você que eu tenho que recorrer, eu pago a anuidade para isso. Então, por isso a gente trazer esse assunto jurídico é importante, sair da casinha, tirar a poeira, não botar embaixo do tapete, não. Vamos falar realmente o que acontece. Porque é uma dor, né? É uma dor. É uma dor. E eu acho isso muito bom que vocês estão fazendo, porque também tira um pouco do estigma que as pessoas ainda têm de que conselho não serve para nada. E eu falei isso no podcast junto com o Manhoso, que ele está consciente disso, que há resquícios de um passado aí que vai sendo arrastado. E o médico veterinário, ele vem cobrando, porque eu pago anuidade, eu não tenho retorno. Então, quando ele começa a enxergar esse acolhimento, quando você acabou de mencionar, isso vai mudando. Eu acho que de uma forma gradativa, mas vai mudando essa ideia e percepção que a classe faz dos conselhos. Né? É importante que isso apareça, né? Tem que falar. Tem que falar. E vocês estão bastante ativos, né? Hoje, principalmente nas redes sociais, a gente vê essa atividade, eles vêm até o direct falar pra mim. Por que no conselho tal não tem isso? Eu falei, mas eu não faço parte do conselho. Eu não posso te ajudar, eu não sei. Mas porque lá eles são muito ativos, se referindo a vocês, né? Por quê? Porque eu falei, a gente não tem como saber se eles lá fazem ou não em outros conselhos, porque nem sempre isso é notícia. Sim. Como vocês estão noticiando, e hoje em dia a gente consome rede social, essa é a realidade, querendo chorar ou não em cima disso, as pessoas têm mais percepções positivas. Com certeza. Eu fico feliz de ter esse feedback, Renata, porque a gente criou o SEM, lá, o Departamento de Comunicação, Eventos e Marketing. Tem a Juliana, a Flávia e a Daniela lá, que elas são... Eu falo com elas diariamente, sem brincadeira, mas 6 horas por dia com elas direto. Porque, assim, é o dever da informação do Conselho. O Conselho não pode ser um órgão distante. Né? É isso. Ele continua sendo um órgão fiscalizador, que é prerrogativa legal, mas ele tem que ser atuante na questão da defesa, de certa forma, do profissional, do acolhimento mesmo, né? Da saúde mental, de vários outros aspectos. Renata, vamos atingir um assunto aqui importante. Teleconsulta. O profissional na teleconsulta, ele está menos vulnerável, ou está tão quanto vulnerável o cara que atende no atendimento físico mesmo lá. Minha opinião que você quer, né? Sim. Normalmente eu gosto de dar minha opinião, porque a gente não gosta de cima de muro. Da pessoa física, Renata Arruda. Da pessoa física, cliente, advogada, tudo isso que eu sou. Eu acho que ele está mais vulnerável. Aliás, eu não tenho dúvida nenhuma. A questão toda é que é o mundo que a gente tem hoje. Com cuidado, porque não é qualquer atendimento que pode acontecer por teleconsulta. Então, isso, como você está falando teleconsulta, é bom que a gente, não sei como isso vai rodar, né? Então, é bom que eles saibam que precisa de um requisito importante, que é o RPVAR. Você precisa ter atendido necessariamente esse paciente de forma presencial. E não é só atendido, é registrado em prontuário. Vamos falar o óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. Tem que ter preenchido prontuário para comprovar que você já... atender um animal, ou seja, já era seu paciente. Aí sim você pode fazer a teleconsulta. Mas para qualquer caso? Não. Então, se a gente... Aí agora, olha, você vai concordar comigo. Se você tem os processos éticos hoje catalogados, eu pergunto, quantos são de teleconsulta? 0. Então, no meu caso também. Eu não conheço nenhum ainda que tenha sido esse o foco. Se a gente tem os problemas que a gente tem com atendimentos no tete-a-tete, no presencial, em que você tem a chance, e principalmente eletivos, que não é emergência, não. Isso é um dado estatístico. O Conselho do Paraná me falou isso porque era um dado estatístico meu. Falei, a gente quase não tem problema em emergência. Existem, mas o número é muito menor do que os problemas que a gente vê desembocar em procedimentos eletivos, o que gera estranheza, né? Que são cirurgias pequenas e as internações. Sim. Então, se a gente vê os problemas na oportunidade que você tem de monitorar, de estar presente, de conversar, imagina na teleconsulta onde você está preterindo o exame clínico, que é a anamnese do exame físico. Então, óbvio que a gente tem mais chances
de ter problemas. Então, vocês têm que ser mais criteriosos no ato de escolher esse paciente, eu posso atender por teleconsulta. Não é um desincentivo, eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Sempre falei isso. Bem antes da resolução, e todo mundo atacava lá, e fui para uma matéria falar telemedicina é diferente de teleconsulta, inclusive foi a capa da VetShare na época, e a gente falou muito sobre isso, aí depois veio a resolução, a contragosto de muitos, né, sobre isso, mas é a evolução que a gente tem, só precisa de redobrar o cuidado, porque acredito sim que estão mais vulneráveis, só que esses processos, pelo menos para mim, ainda não chegaram. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Mas talvez tecnicamente falando, Renata, quando você faz um atendimento de emergência, aquele animal já está numa situação crítica. Então, assim, é o que tem para hoje. Vamos operar. Se salvar, ótimo. Se morrer, a gente tentou. E na eletiva é um pouco mais complicado, porque o animal está balançando o rabinho. A expectativa é muito alta. A expectativa é muito alta. Né? E a gente sempre fala isso. A insatisfação vem da expectativa não equalizada. É isso aí. E na emergência não dá nem esse tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. A gente tem problema em emergência? A gente tem. Só que são atritos que normalmente se resolvem depois. Não tendem a se derivar em processos. A gente tem alguns, mas a maioria é do procedimento eletivo, o que me gera muito desconforto. Porque é a oportunidade que a gente tem de não ter, né, problema. É a oportunidade que a gente tem de dialogar, de registrar, de fazer um excelente atendimento e muitas vezes a gente acaba não observando as chances que a gente possui de fazer o melhor juridicamente falando. E assim, dentro do direito médico veterinário, o que você acha que tem mais a evoluir aí, em termos de futuro? Nossa, eu acho que tem tanta coisa. Eu acho que a gente está assim, a gente é nenenzinho no direito médico veterinário. A gente é muito nenenzinho mesmo, porque a gente nem tem formação. Outro dia eu vi a gente nem tem algo específico, você vê, tudo que eu aprendi foi do direito médico, né? Então a gente ainda absorve muito da medicina humana. A gente ainda não caminha sozinho. Então a gente ainda tem muito para crescer, não só de informação doutrinária não, mas de acordo com as demandas que vão vindo novas, da percepção que esses clientes têm, da informação que esses clientes têm. Então, pelo trabalho que a gente desenvolve, a gente vê isso crescendo de uma maneira assustadora, né? Diariamente. Os clientes que estão lá no interior do país falando, Renata, eu nunca tive processo, mas eu estou achando que é já. Sabe? Então é isso que eu acho que vai crescer, sabe? Essa percepção de todo mundo, do cliente, que vai acabar fomentando esse crescimento, porque ele vai cobrar mais. Então, a gente vai ter ainda muito debate em cima de tudo que a gente já possui de prontuário, de dever de formação, de responsabilidade, mas como coisas novas, como a necessidade da gente ter leis que regulamentem melhor a medicina veterinária, mais resoluções para organizar melhor toda essa questão do exercício profissional, assim como a gente tem na medicina humana. Então, é essa evolução que eu acho que é natural para a medicina veterinária. Assim como a medicina veterinária ainda perto da medicina humana, em termos de evolução, está ainda aquém, a gente no direito médico veterinário também. A gente está buscando isso. E você acha que dentro dessa área, novas pessoas vão também ter interesse, porque assim, o Rio de Janeiro hoje é o único estado do Brasil que tem uma comissão de direito médico veterinário da OAB. Então, a doutora Larissa Pacello é a nossa amiga e tal, e a gente quer trazer mais esse tipo de assunto, Renata, para que a gente possa reverberar isso para outros estados, né? Que haja um interesse político, talvez, da administração da OAB regional, para que crie também uma comissão. Eu acho que isso é o efeito natural. Quanto mais se falar sobre isso, melhor. Então, a gente tem o efeito de... A gente fala, o tutor também sabe, né? Isso é importante a gente saber, porque eu não falo só para a medicina veterinária. Principalmente quando a gente fala de rede social, essa fala é pública. Aqui também, né? Então, quanto mais se falar, mais consciência a gente vai criar. E, sem dúvida nenhuma, o maior beneficiário disso vai ser o paciente. Que é nosso dever, enquanto conselho, defender a sociedade. Então, né? E o bem-estar do animal. Exatamente. Então, o paciente, com tudo isso que a gente traz de informação, o paciente é o maior beneficiário, porque o cuidado é diferente. Né? Quando a gente fala de cuidado de preenchimento de prontuário, cuidado na comunicação, cuidado na sua responsabilidade pessoal, porque isso é importante que se chegue, a sua diligência vai ser cobrada, é óbvio que é um profissional mais zeloso. E é óbvio que isso tende a traduzir uma assistência melhor também para esse animal. Você observa, Renata, há uma deficiência do colega em assimilar ou em ter conhecimento do código de ética?
Total. Não é que ele não tem a menor ideia, Diogo. Ele não tem ideia da sua própria responsabilidade, principalmente do veterinário que trabalha em empresa. Então, ele trabalha numa empresa, é um colaborador, independente do vínculo, não estou nem falando aqui de CLT, CNPJ, isso aí pouco importa. Ele acha, numa visão inocente, de novo, não é proposital, não é porque eu sou malandro e estou sentado aqui e não quero saber, você que resolva. Não é, às vezes, muito fruto de uma geração que cresceu diferente, cresceu muito protegida. Então, diferente de mim, diferente de você. Né? Não te chamando de velho, não, porque acho que, inclusive, você é mais novo que eu. 4-4. A questão... também não vou falar aqui, né? A questão toda é que isso reflete lá na frente nessa ideia de que eu não vou pagar. Não, isso não tem... Eu faço essa pergunta, Diogo, em vários treinamentos. Você pode ser responsável pessoal por ter de pagar uma indenização para o cliente? Ele fala, não, só a empresa. Não, só o RT. E não. E quando a gente fala com processo ético, é só o veterinário. Então, isso não passa muito pela cabeça deles. É uma questão assim, é problema, não me traga problemas, sabe? Então, não conhecem o código de ética, não conhecem nenhuma legislação que se aplique. E, sinceramente, eu não acredito também de que ele vá à noite, peraí, deixa eu agora que eu vou ler o código de ética. Isso é uma visão utópica que eu não tenho e nem quero, quando eu falo em palestra, eu falo, nem precisa decorar, eu quero que você entenda. Então, conhecer é importante, não precisa decorar, né? Então, tem outros métodos de ter acesso a isso sem precisar ficar lendo o código de ética todo dia. Mas conhecer minimamente é obrigação. O nosso departamento de marketing está sempre fazendo, Renata, posts mostrando realmente alguns itens, alguns artigos e explicando também. A gente vai começar agora um quadro na defesa do ato médico. Que legal. Uma coisa importante, a gente está dando um spoilerzinho aqui, que a gente quer... a propositura de uma ação judicial é inerente a qualquer cidadão. Né? Basta ele sentir o abalo para poder... Às vezes não precisa nem sentir abalo nenhum, né? Tem abalo nenhum. Então, Renata, essa questão da banalização, da judicialização dos processos, né? Das ações judiciais, isso traz uma cascata que isso pesa muito para o profissional. É o burnout, é o esgotamento, é o suicídio, associa com esse número de faculdades que está crescendo no mercado hoje em dia, quase 600 no Brasil, só no Rio de Janeiro são 44. Então, se formam 1.200 novos profissionais por ano no Rio de Janeiro. 85% vai para a área de pequenos animais, porque você não tem tanto concurso público que absorva essa mão de obra. Nos anos 70, o cara saiu da faculdade, vai trabalhar no Ministério, vai trabalhar na Emater, estava tudo certo. Hoje em dia não tem isso. E os concursos públicos com salários risíveis, né? Inclusive, nós vamos lançar um post agora solicitando um boicote de um concurso público de uma prefeitura. A gente não tem legitimidade para impedir, porque o juiz vai entender que a gente não é parte inerente da ação, então ele já indefere o pedido, já arquiva de cara, e a gente vai tentar sensibilizar os colegas de gente. Um salário de R$ 1.400 não vale o custo de você ter estudado. E está na mesma prateleira de um motorista que é nível médio. Não precisa nem ter nível fundamental, perdão. Fundamental. Então, se a gente quer essa valorização, são pequenos detalhes. Então, Renata, quando a gente fala também de processo judicial, a gente quer elevar esse assunto para que difunda a ideia. Não que bote medo, e por isso que eu quis te chamar aqui, porque você não tem esse perfil, não tem esse viés. Que bom que você acha de elucidar e abrir o jogo para o colega. Porque não é só a esfera do processo em si. Tem todo um arcabouço por trás ali que o cara fica deprimido. E a gente, hoje em dia, na clínica, a nossa responsabilidade aumentou demais. Aumentou muito, muito. O cliente já chega com a gente com ar, tipo assim, você tem que salvar o meu animal. Você tem uma ideia? Eu gosto sempre de contar causas, porque causa ajuda a gente a fomentar o assunto. Eu estava trabalhando num estabelecimento, estagiário, e o cachorro tinha tomado um tiro. Rio de Janeiro, gente. Infelizmente, minha terra aqui não é tão comum. Não é tão incomum isso acontecer. Bala perdida, tal. Acertou um animal. E esse proprietário do animal chegou até o meu estabelecimento lá, um animal sangrando e tal, e ele falou assim, doutor, você tem que salvar esse meu animal. Esse animal aqui é da minha amante. Renata, o cara botou uma revólver em cima da mesa assim, doutor, ou o senhor salva meu animal ou morre. Aí eu falei assim, doutor... Para você isso? Para mim. E eu falei, doutor, ele falou assim, doutor, você tem que salvar esse animal para mim. E aí isso gera um estresse na gente, eu recém-formado, eu falei assim, eu tenho que ter agora uma tranquilidade de Gandhi para poder salvar esse animal. Eu falei, se eu só ficar aqui
me interrompendo, esse animal, provavelmente não vou salvar esse animal. Enfim, esse animal salvou, estou vivo aqui, estou dando entrevista. Graças a Deus. Então, eu quero dizer o seguinte, a gente está muito exposto a uma pressão descomunal. É mãe que perde filho, é marido que se separa da mulher, relação afetiva, Dependência. Interdependência, é verdade, interdependência. E essas ameaças são muito graves, viu? A gente não pode banalizar isso. Sim. Porque eu vejo muitas meninas, porque a medicina veterinária, o percentual é muito alto, né, de mulheres. Então, são muitas médicas profissionais muito jovens e que, obviamente, acabam sendo as maiores vítimas desse tipo de ameaças. Então, muitas vezes, clientes homens. Né? Então, se sentem ameaçadas, seja verbalmente ou fisicamente. Já tive relato de faca, de arma. Então, isso não pode acontecer, só que no caso concreto é muito delicado, porque às vezes ela está presa mesmo numa ameaça, e aí tem alguns estabelecimentos que já tem uma estrutura em que ela consiga pedir socorro. Você vê como que é absurdo, porque às vezes é um plantão noturno, ela está sozinha. Então, a medicina veterinária precisa de respeito, né? E a gente não pode tolerar ameaça, esse tipo de conduta desproporcional dos clientes, porque pode ser uma ameaça como você, que foi uma ameaça real, né? Se a sua vida estava em risco ali, e que poderia você negar um atendimento de emergência, só que aquilo você nega e corre risco de morrer. Então, é uma situação muito difícil na prática. Juridicamente, você poderia, não vou atender nada, vou chamar a polícia e você vai embora daqui. Só que, diante do caso concreto, o veterinário acaba acatando com medo. Sim. Mesmo, porque era um medo real. Melhor atender porque posso tomar um tiro aqui na hora de ir embora. Só que a gente precisa fomentar a ideia para a sociedade em geral que não pode falar assim com o médico veterinário, que não pode tratar o médico veterinário como um funcionário que você acha que pode tratar dentro da sua casa e que também não poderia, né? Então, muitas pessoas são desrespeitadas e ameaçadas e isso gera esse cenário aí de insatisfação com a profissão, né? Muito, muito por causa do relacionamento que ele tem com o tutor. Não é nem só a questão financeira, não. Eu acho que é o não reconhecimento de alguns tutores, que eu sempre falo que é a minoria, porque a veterinária não teria chegado onde está se a gente não tivesse uma maioria que dá muito para o animal e que reconhece a medicina veterinária como uma profissão importante, mas uma minoria que estraga e que gera essa ideia de uma profissão ruim, que não tem retorno e de que é melhor buscar uma outra profissão. Isso desgasta demais. Então, a gente tem que buscar Eu, quando posso, eu faço esses posts. Respeite o médico veterinário. Né? Ele está ali trabalhando, ele não tem garantia de resultado. Então, isso precisa chegar para o tutor, porque a nossa fala tem esse poder, né? De atingir terceiros que fazem parte dessa relação. E sempre enfatizar, né, Renata, que a nossa profissão é uma profissão de meio, né? Exatamente. Né? Então, a gente não tem como garantir o resultado final. Mas, Diogo, eu acho que a insatisfação, isso é muito importante colocar, e o veterinário tem que entender isso, porque a insatisfação, além da perda, porque o animal é um filho, é um membro que ele depende, tem a questão financeira. Então, lá na medicina humana, a gente fala isso muito em vários momentos. Na medicina humana, a gente tem a realidade do SUS e a gente tem a realidade do plano de saúde. A gente ainda não tem isso na medicina veterinária. Então, perder o animal impacta não só na questão emocional do tutor, mas como a questão financeira. E muitas vezes a motivação da insatisfação de querer te processar... Você quer ver um dado estatístico? Quando o veterinário vem no nosso suporte e fala, Renata, está acontecendo isso. Eu falo, em que momento isso aconteceu? A secretária foi cobrar e aí... A devolutiva do tutor então me dá um prontuário. Ele já começa a questionar porque está insatisfeito em pagar por um atendimento que não teve a cura que ele esperava. Então, muitas vezes, ele está insatisfeito, mas a motivação para o processo ou para algo pior como uma difamação é financeira. Entende? Porque é um desembolso financeiro importante e que isso gera para ele uma situação de absurdo e que ele está errado. Por isso, Renata, que é sempre a formação de contrato de relação é super importante, né? É muito importante. Para evitar o máximo possível, não tem garantia, mas é para evitar as inadimplências, né? Tem cliente que acha que não sobreviveu, então não vou pagar. Então, ele condiciona, né, o bom resultado ao pagamento. Isso não pode acontecer, o médico veterinário jamais pode ficar vulnerável a isso. É como se eu fosse, Renata, eu só vou te pagar se você
conseguir me salvar desse processo. Então pode buscar outro advogado. Sim. A gente não trabalha com isso. Também é uma obrigação de meio. Né? Tá botando revólver também na sua cabeça. Imagina. Isso realmente esgota mentalmente o médico veterinário, né? Tá ali fazendo o seu melhor e o cliente está atacando no sentido contrário e não querer pagar diante de todo o esforço que você dedicou, mas e que infelizmente não conseguiu evitar o dano, no caso, o óbito. Não seriamente responsabilidade, porque o óbito, ele é uma situação muitas vezes inevitável, né? Então, isso, para mim, a gente tem que ponderar. A questão financeira, que a gente ainda... É outro ponto para evoluir. A gente ainda não tem os planos de saúde que consigam abraçar toda a assistência que é prestada num animal doente. Mas falta, Renata, também um pouquinho de bom senso do próprio profissional. Esse é um dado real. Chegou um e-mail para a gente falando o seguinte: o animal fugiu da casa, foi atropelado, e isso um corpo de bombeiro levou esse animal para uma clínica próxima. O soldado lá, o major, se sensibilizou com o caso e levou. Esse animal ficou lá, sei lá, em meia hora de atendimento, esse animal veio a falecer por hemorragia. Aí souberam que esse animal estava na clínica dessa pessoa, desse colega, e a pessoa falou assim: não, eu tinha o meu veterinário, o bombeiro levou na clínica X, na sua, doutor, mas sem o meu consentimento. E o colega mandou um e-mail lá para o conselho perguntando o que fazer. Ele deveria cobrar desse proprietário ou não. Gente, o cachorro ali é uma questão até humanitária. O cachorro foi uma emergência ali naquele momento. Você não gastou nem, sei lá, nem R$100 de material, insumo. Larga para lá. Sabe? E tem colega que incentiva. Não, eu vou processar os donos desse cachorro porque eu gastei material, minha hora de trabalho. A questão toda é quanto vai custar esse processo? Isso aí. É que a questão da cobrança é muito delicada, porque o processo em si é caro. Então, por isso que muitas vezes há um passivo nas empresas, porque só o ato de cobrar já sai mais caro do que a dívida do tutor. Então, será que vale a pena? Não estou falando que não é possível e nem que deveria. Porque se a questão é técnica, né? E isso eu não posso opinar. Se ele só não atendeu, não fez quase nada, se vale ou se não vale o desgaste. A questão toda que eu queria só reforçar com vocês, que estão assistindo e a gente vai falar sobre isso, é que o atendimento emergencial, a cobrança é devida. Né? Você é obrigado a atender. Ok, mas não de graça. E muitas vezes o tutor tem essa ideia. Você é obrigado a atender. Pode atender. Eu não tenho dinheiro. Pode não ter dinheiro agora, mas eu vou te cobrar. Então é importante. Aí entra a questão da documentação. Tá atendendo o animal? Tem um suporte documental ali para te resguardar, para esse tutor reconhecer que ele tá ali ciente de que a cobrança vai vir no momento oportuno. Não é de graça. Emergência obrigatória, mas sob cobrança. Se eu falar na esfera ética, né, Renata? Você não pode negar atendimento em caso emergencial. Estabiliza o paciente. Isso. Estabiliza. Agora, vamos lá na nossa salinha, lá vamos fazer a parte do prontuário, do contrato, né? E aí, mas falta esse senso, esse tino do profissional. Às vezes por pena. Por pena. Às vezes por medo. Né? Do cliente achar, e eles falam isso, verbalizam isso. Eu acho isso grande absurdo, mas eles verbalizam, não tiveram consideração comigo, tinha acabado de perder o meu animal, insensíveis, vieram me cobrar, mas não tem outra alternativa. Eles entendem a dor, mas a cobrança precisa vir. Né? Existe um momento de cobrar, eu acho que tem que ter esse cuidado na hora de cobrar, mas não que falar, você pode ir embora, depois a gente acerta, porque não é assim que funciona. É um serviço que tem uma contraprestação financeira. Sim. Então, quando o cliente traz isso, parece porque isso vai para o Google, isso vai para todo lugar, parece que a medicina veterinária está a serviço de graça. Isso é muito errado. Hoje eu fiz um repost de um post que eu tinha feito no 2021 sobre isso, porque isso traz sequelas, como você acabou de falar. O veterinário não sabe fazer porque está coado. Então, por que isso acontece? Porque ele não sabe os direitos dele. Ele não sabe que ele pode cobrar, ele deve cobrar. Óbvio, sabendo ter habilidade de se comunicar, mas a cobrança é devida. Então, como ele não sabe isso, será que eu posso cobrar? O cliente está pagando, então ele tem sempre razão. Tudo errado. Cresce com uma ideia errada, vem evoluindo com uma ideia errada, chega no final, não recebe. Né? E isso, para mim, é fora de cogitação. Tem que receber. E muitos colegas te procuram, Renata, por essa demanda específica? A gente hoje está fazendo um trabalho específico de cobrança. Não faz parte das assessorias no contexto, porque a gente é só direito médico, veterinário. Mas, como é uma dor do meu cliente e a gente quer dar esse suporte mais completo, a gente faz um trabalho específico de tentar resgatar aqueles valores que estão pendentes de recebimento. Então, primeiro, sempre uma tentativa extrajudicial para depois pensar em processo.
Um contato telefônico? Sim, uma cobrança formal, né? E aí depois a tentativa de parcelamento, de acerto, porque não dá para aceitar dívidas muito grandes e isso vai comprometendo a saúde da empresa, né? Renata, o colega quando te procura, porque um cliente quis dar um suposto calote nele, assim, é comum? Você tem esse tipo de demanda lá também? Então, esse não é o nosso foco, né? Da nossa especialidade, o nosso foco é direito médico veterinário. Mas a gente também faz esse trabalho de maneira particular, isolada do contexto da nossa assessoria, que é o serviço de cobrança. Então, a gente, inclusive, temos até escritório parceiro, super premiado, e que a gente consegue tentar resolver essa dor da empresa de resgatar esses passivos. Então, há um contato com esse cliente para que, de maneira extrajudicial, a gente consiga que ele faça um acerto das pendências que existem com a empresa. Então, esse é o mundo ideal, evitando o máximo possível as ações de cobrança. Porque engana-se quem acha que a advogada gosta de briga, gosta de litígio. Não, nossa. Isso, né, Renata? Melhor, né? A melhor coisa que a gente tem é a resolução amigável desses conflitos. Às vezes não é o melhor cenário para o veterinário, fala, não, eu tenho razão, briga. Eu falo, mas ainda assim é o que no que a gente tem, porque cada caso é um caso, a resolução extrajudicial é o melhor cenário na grande maioria das vezes. E a própria justiça também estimula isso, né, Renata? Sim, tem as audiências de conciliação e a gente pode entrar em acordo em qualquer fase do processo, né? Mas existe uma etapa própria para isso, na grande maioria das vezes. Às vezes eles pulam, porque se as partes demonstram desinteresse, aí não tem. Mas, em geral, tem essa etapa de tentar resolver isso, porque o judiciário está inflado, né? Então, são muitos processos e a gente pode resolver com um acordo, e às vezes é um acordo que fica bom para todo mundo, por que não tentar, né? E uma demanda, Renata, que a gente está muito em voga hoje no Conselho Federal, que tem uma nova gestão, uma gestão muito mais participativa, que nos ouve mais com uma certa mais facilidade. O nosso Código de Ética é de 2016, né? Nós temos 8 anos aí. Em 8 anos, muita coisa mudou. A velocidade é muito grande. Acelerada, né? Então, assim, a gente vai levar algumas demandas para o Conselho Federal também de sugestões de melhorias, na verdade. Por quê? Na verdade, eu me coloco num lugar assim, eu não sou advogado, então assim, eu sou o presidente da comissão lá no julgamento. Mas eu achei que você era advogado, lembra? Você Meu primeiro contato com você, eu achei que você era advogado. Curioso. Acho que a sua família, você falou que tem várias pessoas, né? Tem. Mas é curioso também o contato muito com o nosso diretor jurídico do conselho também, o doutor André, que aí acaba que a gente tem um contato maior. E eu observo que existem algumas situações que a gente pode melhorar no nosso código de ética, e principalmente na questão da 1330, do julgamento do processo ético, né? Todo o rito, na verdade, porque ele foi feito, no meu entendimento, para advogados que queriam julgar, que iam fazer todo o trâmite, mas são médicos veterinários, a gente lida o dia inteiro, ou no frigorífico, ou na inspeção, ou na clínica, e assim, eu acho muito bacana o JEC, o Juizado Especial Civil. Você faz audiência de conciliação lá, o juiz dá a sentença, daqui a 30 dias você entra lá no site, você vai ver o resultado. Desburocratizar um pouco também e não banalizar o nosso ato médico. Eu acho que a gente tem essa função enquanto conselho, na verdade, não somos sindicato, mas a gente pode também intervir no Conselho Federal e levar essas demandas, porque 8 anos muita coisa muda, né, Renata? A velocidade, principalmente depois da pandemia, eu acho que a gente tem um cenário muito diferente nessa questão das informações por causa das mídias sociais, então a gente tem que começar a enxergar essas mudanças, né? Quando a gente fala de resoluções desatualizadas, veja de publicidade que vocês têm, de 2004. Então, o que mudou de 2004? Vai fazer 20 anos? Comprar um bolo esse ano pra gente comer. Parabéns. É muito grave, porque está tudo atrasado, né? E aí começa a ficar inviável aplicar aquilo, né? Começa a ficar muito difícil. E aí, por isso que eu tenho uma palestra que eu falo, somos todos infratores, somos todos antiéticos, porque no final, você chegou a ver um pedaço, inclusive, dela, lá num congresso. A gente começa a ter dificuldade de andar na linha, né? Porque não está acompanhando o que a sociedade exige, o que a classe exige, que precisa, né? Então,
Eu acho que isso é fundamental, esse trabalho junto ao Conselho Federal de tentar organizar essas normas de uma maneira mais próxima, né? Mais condizente Da realidade. da Né? realidade. Veja a mudança aí da medicina humana na resolução de publicidade, Sim. né? Que foi uma força muito grande em cima da necessidade disso, porque a sociedade exige, a gente quer antes e depois, e etc. E a gente na medicina veterinária a gente ainda não tem. Então, acaba sendo uma situação em que aquela famosa alegação, mas todo mundo faz, por que eu vou ser ético, né? E fica muito difícil vocês conseguirem responder esses questionamentos, né? E a gente levar eles a essa demanda que é uma relação eminentemente de consumo. Ponto. Né? Existe uma relação, uma contrapartida ali. Mas essa briga de consumo existe muito na medicina humana. Também, né? De que não é uma relação de consumo, não se aplicou à defesa do consumidor. Isso já está pacificado hoje. Os tribunais já encaram como uma relação de consumo. E na medicina veterinária é mais fácil ainda de se enxergar assim, né? Porque a gente nem está falando de um animal que, de novo, não é um ser humano. Por mais que as pessoas briguem, não é um ser humano, é um animal, né? Que a gente respeita, que a gente tem todo o cuidado de preservá-lo em todo o trabalho que a gente faz. Eu sempre falo que o foco é esse, mas nunca será um ser humano. Sim. Renatinha, a gente está entrando na reta final do nosso programa aqui. Queria agradecer demais a sua presença. Você está vindo de São Paulo. Deixou a filharada lá com... Deixei nada, elas vieram 9 horas no carro, pelo amor de Deus, que a gente ficou... elas vieram, porque como minha família é daqui, meus pais moram aqui, toda a oportunidade que eu tenho de vir ao Rio é uma oportunidade que tem de fazer essa visita. Então, quase sempre, quando eu estou viajando ao Rio de Janeiro, para o Rio, elas estão comigo. Olha que legal, Renata. Então, estou aqui com elas. E é um prazer, sabe? Eu te considero demais, você é uma referência na área do direito. E acho que você também pode estimular outras colegas também da causídicas, porque acho que é fundamental a gente falar desse assunto. E é um mercado, é um nicho de mercado muito bom, né? Sim. Eu acho que dá para crescer muito a sua consultoria para empresas, e depois a gente vai deixar no rodapé do vídeo formas de contactar com a doutora Renata também, e deixar suas considerações. Eu agradeço demais. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Em termos de referência, o doutor está fazendo um trabalho brilhante aí para o Conselho no Rio, principalmente diante dessa sua forma mais próxima de se comunicar, de falar, de mostrar os benefícios do trabalho que o Conselho faz. Então, eu acho que isso é pioneiro. Eu, particularmente, conheço pouco do trabalho de outros conselhos, mas o que eu vejo que o doutor está fazendo, acredito que vai abrir muitas portas para condutas semelhantes e que vai gerar muitas vantagens para os médicos veterinários. Parabéns, obrigada pela oportunidade. E os médicos veterinários, o recado aqui se aproximem da matéria. Não achem que é tudo burocracia, que é chatice, porque essa percepção para vocês amanhã pode gerar um prejuízo muito grande. Então, tentem buscar outras formas de conhecer o assunto que a gente abordou aqui, que é só um pedacinho, né? Quando a gente fala de termos, a gente tem encontro só de 14 horas, curso que a gente fez presencial. Então, a matéria é muito interessante, não é aula de direito, tudo que a gente traz é uma abordagem fácil, como colocada pelo doutor aqui, e que o cerne do nosso trabalho é levar uma melhor medicina veterinária para nós clientes, que eu, enquanto cliente, busco isso. Então, a consequência é a proteção jurídica. É isso que precisa ser absorvido por eles, mas só é possível ver quando eles conhecem e têm acesso ao direito médico veterinário de verdade. Renato, te agradeço o seu obrigada. Elogio. Posso dizer para você que hoje, 2024, há 40 anos atrás, foi o primeiro presidente clínico de pequenos no Rio de Janeiro, o doutor Aristeu. Então, depois de 40 anos, volta alguém sendo clínico. Só que o doutor Aristeu também já tinha vínculo também com a universidade, era professor universitário. E eu sou eminentemente clínico. Não tem nenhum vínculo, nenhuma entidade pública. Então, você largar sua clínica para estar gerindo o conselho é muito difícil. É muito complicado. Imagino. A gente abre mão da nossa vida particular, nossa vida financeira. Mas, parafraseando aqui, nós estamos no Rio de Janeiro, vivenciando um momento do carnaval aqui, gente. Existe um lema do Salgueiro, né? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Então, a ideia da gente ser diferente na tentativa de enxergar o que é a demanda do colega, o que ele precisa, e falar os assuntos.
ser mais do mesmo, sair largado da minha clínica para poder estar aqui, ser mais do mesmo, não era o meu perfil. Então, a ideia é trazer conhecimento, levar informação, trazer melhorias para a classe, valorização, bater na porta do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, da Pesca, para ter concurso público para o veterinário. Isso é super importante, é uma profissão da valorizar. A gente vai começar uma campanha agora aqui, #VET não é só pet. Então, a gente abriu os outros horizontes para que o médico veterinário seja mais inserido, né? A gente vai sair um post agora essa semana, vai fazer um churrasquinho no carnaval, o médico veterinário está participando dessa festa antes dela começar. Exatamente. Na inspeção do alimento. Exatamente. Né? Então, assim, e eu fico feliz de você ser tão apaixonada também pela profissão. É uma coisa legal. Paixão antiga. Paixão antiga. E a gente está muito feliz com você ter vindo, Renata, e queria deixar com você uma singela lembrança. Muito obrigada, muito obrigada. Tá? Fico muito feliz de poder contribuir. Renata, obrigado, Renata. Gente, então, hoje encerramos o nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @CRVRJ. Esse vídeo hoje vai estar também disponível no YouTube e no Spotify. Críticas, sugestões, gente, sempre bem-vindas, são sempre bem-vindas, mandam para a gente quer essa interação entre profissional e conselho. Estamos aqui fazendo a parte da administração do conselho, mas amanhã pode ser você, colega. Então, a gente quer essa união, derrubar esse muro que existia entre o profissional, o jurisdicionado e a direção do conselho. Então, agradecemos a doutora Renata mais uma vez. Obrigada. E no próximo episódio, a gente vai ter uma grande surpresa para vocês. Um forte abraço a todos. Obrigada.